Vamos lá, auditório! Oi! Aê! Vamos continuar. Pessoal, então agora é o seguinte, para facilitar o nosso aprendizado, eu vou trabalhar com vocês, pessoal, em cima de exercícios que estão propostos essa semana na lista, tá, galera? Já adianto para vocês que a questão 5 tem duas respostas, tá ok? Quando vocês fizerem a questão 5, duas alternativas podem atender, justamente por conta daquela situação que eu falei do sinal da velocidade de consumo. Formação e da reação como um todo é sempre positivo. O problema é a velocidade de consumo de um reagente. Na 1, por exemplo, ele diz que são consumidos tantos, e aí ele pede para você apresentar qual é a velocidade e só tem positivo, né? Tantos mols são consumidos por minuto. É que nem a gente viu em termoquímica, o ΔH é menos 30 kJ, então são liberados 30 kJ, são situações similares, tá joia? Então é o seguinte, ó, são consumidos 12 mols de N2 a cada 120 segundos. No caso, galera, se vocês olharem as respostas, a velocidade aqui que está sendo pedida para nós, pessoal, está sendo pedida em quê? Por minuto. Tá safo isso aí? Tranquilo? Tá, então vamos lá. Ele diz que são consumidos 12 mols de N2 a cada 120. Pessoal, já pensando na preparação futura de vocês para o vestibular, algumas reações químicas são consideradas já de grande conhecimento. Uma delas é essa aqui, ó, formação da amônia e depois vai ver a formação da água. São duas reações químicas que caem bastante em vestibular. A UFPR, por exemplo, adora a formação da amônia, tá? A UFPR adora essa reação. Eu já vi ela aparecer umas 3, 4 vezes na UFPR, tanto primeira quanto segunda fase. Então vamos lá. Se são consumidos 12 mols de N2 a cada 120 segundos, como é que eu vou calcular a velocidade média de consumo do N2? Repara que eu estou deixando ela positiva. Então são consumidos 12 mols em 2 minutos. Eu tenho então uma velocidade de consumo de 6 mols por minuto. Confere? Agora, qual é a relação entre a velocidade média do H2 e do N2? Repara o seguinte, galera. Para cada 1 mol de N2 eu não formo 3 de H2? Então, em termos de quantidade de mols ou de massa, aqui sempre vai ser o triplo disso aqui. Idem a sua velocidade. Então, a velocidade média do H2 é o triplo do N2, que vai ser igual a 18 mols por minuto. Valver, só tem essa forma? Não. Você pode dizer que você tem 1 mol de N2 para 3 mols de H2. Aí você tem a velocidade média do N2. Você aqui consome 6 mols por minuto de N2. Eu vou querer saber aqui X. Se eu fizer a regrinha de 3, eu chego a 18. Tá joia, pessoal? São duas formas distintas para que a gente possa enxergar isso aí. Vem comigo, vamos lá! Aqui ele quer saber a velocidade média da reação entre 2 e 5 minutos. E ele apresentou para nós, anunciado na questão 2, a reação química já com a estequiometria. Então a velocidade média da reação, ou seja, a velocidade média de x é igual à velocidade média de y, que é igual a de z, que é igual a da reação. Por quê? Porque os coeficientes estequiométricos são exatamente os mesmos, certo? Então, como é que eu vou calcular? Aqui módulo, que a velocidade média de x eu tenho que botar em módulo, porque a da reação é sempre maior do que zero. Então, vai ficar o quê? 0,4 menos 0,7 em módulo, dividido pelo intervalo de tempo. Repara que, de novo, ele pede em minuto e a tabelinha estava em segundo. Pessoal, é muito tranquilo isso aqui. O seu único trabalho vai ser fazer uma conversão de unidade extremamente simples de segundo para minuto. Então vai ficar 0,4 menos 0,7 mol litro menos 1 por minuto, vai ficar 0,3 sobre 3, 0,1 mol litro a menos 1, minuto a menos 1. Tudo bem até aqui? Tranquilo? A questão 3, pessoal, eu vou deixar para vocês quebrarem a cabeça. Você vai ter uma variação de massa, é só você fazer o que, gente? Converter massa para mol, que é uma coisa que já fizeram bastante em química, né? Ela não tem problema quanto à questão do sinal. Aqui tem probleminha de sinal, é a questão 5. Tá safo isso aí? Tá tranquilo? Tá favorável? Então vamos lá. 4. A reação de formação da água está ocorrendo com o consumo de 4 mols de oxigênio por minuto. Qual a velocidade de consumo do hidrogênio? Então, pessoal, para que eu possa fazer a relação entre essas velocidades médias, o que vai acontecer, pessoal? Eu tenho que ver o que? A minha reação já balanceada com a estequiometria. Então eu tenho 2 mols de H2 gasoso que reage com 1 mol de O2, formando 2 de água gasosa.
Então 2 mol de H2 fica para 1 mol de O2, tudo bem? Se eu digo que a velocidade média de consumo do oxigênio é 4 mol de O2 por minuto, aqui eu vou ter X. Quem vai ser X? Eu vou ter uma velocidade média de consumo de 8 mols de H2 por minuto. Tá certo? Agora deixa eu mostrar aqui assim. Ó, aqui é assim, vamos dar um zoom aqui. Isso. Ele quer saber a velocidade média de consumo do N2, né? Aqui, no caso é o N2O5, e ele quer a formação aqui da outra substância, tá joia? Que é o N2, tá? Pessoal, corrija aqui, por favor, aqui onde está NO4, bota NO2, tá joia? Dá uma corrigidinha aqui nesse índice aqui que é NO2, beleza? E aqui no enunciado é N2O5, aqui no enunciado fica N2O5. Sabe isso aí? Tranquilo? Bom, então o que vai acontecer? Vocês aqui têm a tabela, galera, isso aqui é muito fácil, que tá aqui está em segundo e as respostas estão todas em segundos, não vai ter problema, é só fazer a variação. Então, olha que interessante, olha o que está acontecendo aqui na letra C e na letra E. Idênticas, né? Só troca o sinal. Então, nós vamos considerar então que as duas estão corretas. Ok, pessoal? A conta em si é extremamente simples. E aí nós vamos fazer o quê? Nós vamos considerar que ambas estão corretas, tá joia? Eu vou falar de energia de ativação em complexo ativado rapidinho para vocês e faço mais exercício. Valeu!